E o Botafogo entra na briga pela contratação de Nicolás de la Cruz. Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? Era o Palmeiras, né? Agora o Botafogo também entrando nessa briga. A gente sabe que o Flamengo mantém interesse na contratação do uruguaio Nicolás de la Cruz para a próxima janela de transferências. Eu vou trazer todos os detalhes pra você. Também temos reunião hoje, hein? Flamengo e empresários de Bruno Henrique marcaram reunião para essa segunda-feira para definir, dar aquela canetada para assinar o novo vínculo de contrato de Bruno Henrique com o mais querido do Brasil. Vou falar também sobre um abaixo assinado que os jogadores do Botafogo assinaram aí e enviaram para a CBF para pedir aí para não adiar o jogo contra o Fortaleza. E este jogo aí eles não querem adiar, principalmente por conta, né, da proximidade do Flamengo, se aproximou ainda mais da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o próximo jogo, Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio, nesta próxima quarta-feira. Flamengo, inclusive, já tem 3 desfalques confirmados para essa partida. Vou falar também sobre a programação do Flamengo a partir desta segunda-feira. Então já cola comigo, não perde nada. Aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, e eu já vou falando sobre a reapresentação do elenco rubro-negro. Apesar da vitória sobre o Vasco neste último domingo, o elenco do Flamengo não ganhou folga, se reapresentaram nessa segunda-feira. Os jogadores que foram titulares na partida contra o Vasco, manteve aí, né, o Tite mantendo aí aquele dilema como sempre faz, né, os jogadores que foram a campo titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e os demais atletas foram a campo e treinaram normalmente. Inclusive o Flamengo tem 3 desfalques importantes para a próxima partida: Davi Luiz, Fabrício Bruno e Alan. Davi Luiz e Alan está entregue ao departamento médico. Fabrício Bruno, por outro lado, recebeu o 3º cartão amarelo e está desfalcando o Flamengo para o jogo contra o Grêmio nesta próxima quarta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por outro lado, já anunciou a venda de ingressos, abertura aí da venda de ingressos para a torcida do Flamengo. A venda de ingressos para a torcida do Flamengo teve início nesta segunda-feira às 14 horas, horário de Brasília. Sendo assim, os rubro-negros terão disponibilidade de compra pela plataforma oficial de comercialização arenapoa.com.br. Os preços das entradas variam entre 80,6 e 160 a entrada inteira. Então tá aí, né? Venda de ingressos para o Flamengo. O Flamengo treina hoje nesta segunda-feira e treina também nessa terça-feira. E à tarde viaja rumo a Porto Alegre, aonde acontece o jogo Flamengo e Grêmio nesta próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Jogo importante para o mais querido Brasil. Jogo esse que eu vou falar assim para vocês. O jogo do Botafogo contra o Fortaleza, que aconteceria, pode acontecer ainda nessa próxima terça-feira, né? A CBF sinalizou para adiar essa partida por conta da paralisação da partida do Botafogo contra o Atlético Paranaense no último sábado, por conta da queda de luz no estádio Newton Santos. O jogo foi paralisado no início do segundo tempo. A partida contra o Atlético Paranaense e Botafogo terminou no domingo à tarde. E com isso, né, o intervalo de um jogo para o outro ficou aí menos de 66 horas. Ou seja, a CBF decidiu adiar essa partida por conta do intervalo, ficou curto, né? O jogo que aconteceu no sábado, mas terminou no domingo. E sendo assim, o Botafogo está aí, basicamente, eu posso falar assim, com medo. Porque viu o Flamengo se aproximando, o Flamengo caindo de 11 para 9 pontos, a diferença para o líder Botafogo. O Flamengo já vem 4 rodadas consecutivas sem perder. Isso é muito importante para o Flamengo. O Flamengo vencendo o jogo contra o Grêmio na próxima quarta-feira, sendo assim o jogo do Botafogo sendo adiado na terça-feira, o Flamengo cai aí a diferença para o Flamengo de 6 pontos. Ou seja, já é uma diferença muito grande aí, muito boa para o Flamengo se aproximar ainda mais do Botafogo. Só que os jogadores do Botafogo assinaram um abaixo assinado pedindo para que a Confederação Brasileira de Futebol mantenha o duelo com Fortaleza para esta terça-feira. Na busca da CBF não adiar o confronto com Fortaleza, 30 jogadores do Botafogo enviaram o documento à Confederação Brasileira de Futebol e ao Sindicato dos Atletas Profissionais. O intuito desse abaixo-assinado é deixar claro que os atletas estão cientes de que o intervalo será menor
do que o previsto no regulamento geral de competição. Dessa forma, o plantel do time carioca irá a campo em menos de 66 horas de um jogo para o outro. A informação foi divulgada inicialmente aí pelo jornal O Globo. O motivo do adiamento: Botafogo e Atlético Paranaense, como eu já mencionei, tinha um jogo marcado para acontecer às 21 horas, horário de Brasília, do último sábado, no Engenhão. No entanto, após uma queda de luz no estádio no início do segundo tempo, a partida precisou ser adiada. Desse modo, as equipes finalizaram o confronto somente na tarde do domingo e o duelo terminou empatado em 1-1. O Flamengo na caça ao líder Botafogo. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no último domingo no Maracanã. Dessa forma, o rubro-negro emplacou uma sequência de 4 jogos sem perder no Brasileirão. Com o triunfo no Clássico, inclusive, o Flamengo viu a distância para o líder Botafogo cair de 11 para 9 pontos. Diante disso, o Flamengo segue na caça do rival na competição. E é o medo do Botafogo, né? Com medo do Botafogo ser adiado esse jogo, o Flamengo jogar na quarta, daí se aproximar ainda mais do Botafogo. Mas lembrando que o jogo contra o Bragantino do Flamengo, no próximo final de semana que aconteceria, também foi adiado, né? Ainda vai ter uma data definida. A gente também está de olho nessa situação e a gente, é claro, está focado com tudo nessa situação aí. O Botafogo aí pedindo aí para esse jogo não ser adiado. Por se falar em Botafogo, meus amigos, Botafogo tá querendo dar um balão no Flamengo em relação às negociações com Nicolás de la Cruz, uruguaio do River Plate da Argentina, meio-campista que segue no radar do mais querido Brasil. A gente sabe que o Botafogo já está aí, né, garantido para a Copa Libertadores da América. Não tem como o Botafogo não se garantir na Copa Libertadores da América. Mesmo que não conquiste o título do Brasileirão, deve ficar ali entre os 4 primeiros colocados. Mas enfim, para reforçar a equipe para 2024, tanto o Botafogo como também todas as equipes já estão de olho na próxima janela de transferência. E diante disso, o Botafogo tem interesse na contratação de Nicolás de la Cruz, meio-campista do River Plate da Argentina. O uruguaio, vale destacar, é alvo do Flamengo neste momento. Lembrando que na última janela de transferência, o Flamengo tentou de todas as formas contratar o Nicolás de la Cruz. E agora o Botafogo quer contratar o jogador. O desejo do Flamengo contratar de la Cruz não é de agora, porém, sem conseguir concretizar a negociação na última janela de transferências, o meio-campista entrou no radar de outro clube brasileiro. Segundo as informações divulgadas inicialmente pelo Flávio Quinhos da S1 Live, o empresário do jogador afirmou que, além do Flamengo, o Botafogo também negocia, olha só, negocia com o Uruguai. De la Cruz esteve bem próximo de atuar pelo Flamengo. No entanto, como o rubro-negro era um concorrente direto com o River Plate pelo título da Libertadores da América, os dirigentes do time argentino não aceitaram liberar o atleta. Entre o Uruguai e o Flamengo, inclusive, já tinha um acerto encaminhado. E agora, no time do Flamengo, de la Cruz já tem velhos conhecidos, figurados aí a recentes convocações da seleção uruguaia. O meio-campista Jean de Arrascaeta e Guilherme Varela, lateral direito do Flamengo, são companheiros do Uruguai na seleção celeste. O trio, inclusive, esteve no plantel do país de origem na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então, assim, o Flamengo segue nessa expectativa de poder contar com o Nicolás de la Cruz. E agora o Botafogo, meus amigos, já negocia. Inclusive, o próprio empresário de de la Cruz afirmou que, além do Flamengo, Botafogo também negocia com o uruguaio Nicolás de la Cruz. E o que você acha sobre a situação? O Flamengo deve tentar o mais rápido possível entrar nessa briga para valer, acirrada com o Botafogo. Já entrou também o Palmeiras, já tentou a contratação, mas Palmeiras, a proposta do Palmeiras nem chegou nem perto do que o River Plate vem pedindo. E assim, o Flamengo já falou, o presidente Rodolfo Landim já deixou claro que não vai poupar para reforçar a equipe, montar uma grande equipe para 2024. E eu acredito aí que o Flamengo, nessa briga entre Palmeiras, Botafogo, Flamengo, eu acredito que o Flamengo vença essa queda de braço sim. O Botafogo até tenta dar um balão, o Palmeiras tenta dar um balão no Flamengo, mas se o Flamengo quiser de fato contratar o Nicolás de la Cruz, o Flamengo vai trazer o Nicolás de la Cruz. Essa é a minha expectativa e a minha opinião em relação ao poder de mercado que o Flamengo hoje tem. Eu acredito que sim. Bom, agora se falando em mercado, o Flamengo e Bruno Henrique, rapaz,
está muito próxima aí de finalmente concretizar e dar aquela canetada no contrato de Bruno Henrique e Flamengo. Segundo as informações, os empresários de Bruno Henrique, Denis Ricardo e Wellington Paulo têm reunião marcada com o Flamengo nesta segunda-feira, ainda hoje. O objetivo do encontro dos agentes com os dirigentes rubro-negros é assinar o novo vínculo do atacante Bruno Henrique com o mais querido do Brasil. Finalmente, depois de longas rodadas de negociações, as diferenças entre Flamengo e Bruno Henrique foram superadas. Desse modo, o desejo mútuo pela continuidade do atacante no clube prevaleceu e o camisa 27 assinará a renovação contratual válida até dezembro de 2026. Reunião acontece hoje e a gente, é claro, vai estar sempre aguardando para deixar você sempre muito bem atualizado. Bruno Henrique e Flamengo hoje finalmente pode acabar o ponto final nesta novela que já tem um acordo encaminhado. Bruno Henrique já decidiu, vai continuar no Flamengo e a gente, é claro, vai seguir focado e muito feliz com essa renovação do atacante Bruno Henrique. Bruno Henrique, que inclusive continua no Flamengo até o final de 2026. As partes já chegaram a um acordo e esta reunião é apenas para dar aquela canetada e assinar o novo vínculo do atacante com o nosso Mengão queridão, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para cada um de vocês, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.